Eu cumprimento os irmãos com a graça, a paz e o maranata de Jesus, irmãos. Amém? Amém. Irmão, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e depois em Hebreus, no capítulo 12. Em Atos dos Apóstolos 2, e um texto muito conhecido nosso, onde diz assim, Atos 1 e 8, né? Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O outro texto é em Hebreus, no capítulo 12, e alguns versículos, versículo 1 e 2, onde diz assim: portanto, nós também, pois estamos rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando à destra do trono de Deus. O 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não desfaleceis, desfalecendo os vossos ânimos. Podem sentar, irmãos. Irmãos, eu acho muito bonito quando as mulheres pregam, e nessa pregação dessa palavra da irmã Débora, aí você percebe aquela paixão da mulher, aquele carinho, aquela vontade, né, coisa de mãe mesmo. E quando as mulheres se colocam nessa condição, aí fica uma coisa realmente apelativa, chamativa, atrai aquela pessoa que está carente. Eu vejo nos lugares onde eu ando, lugares realmente tenebrosíssimos, becos, lugares sombrios, escuros. Eu vejo muitos jovens drogados, pessoas perdidas, que a pessoa olha e quer correr, a pessoa não quer chegar perto, mas essas pessoas precisam de um toque de você, de alguém. Um jovem desse que você chega e abraça ele, você já sente que ele é quebrantado. Eu cheguei para um jovem, estava evangelizando num desses lugares, eu cheguei para o jovem e disse assim, aí eu vou tentar, né? Você, a sua mãe, ela é crente? Porque aí já parte daquele princípio que ele tem uma mãe evangélica, e dali eu já começo o evangelismo. Aí ele olhou para mim, a minha mãe me abandonou. Aí eu fiquei sem chão com aquela situação. E vocês imaginem, irmãos, quantos jovens foram abandonados pela mãe na barriga. Mãe que rejeita um filho já na barriga, já tem o filho como uma coisa ruim. Tem uma expressão que as pessoas dizem, que toda vida que eu escuto eu tento cortar: deu bucho, que é a gravidez. Aí eu paro com isso, diga que teve um aborto de alto risco, negócio de bucho, porque já é uma crítica ao nascimento das crianças. Irmãos, é uma situação tremenda. E eu cheguei para aquele jovem, ele sem pai, sem mãe. Então eu coloquei o amor que pode atraí-lo, que é o amor de Jesus Cristo. Um amor que vem e se dá para salvar o pecador. Precisamos, irmão, de mulheres que tenham no seu coração os sentimentos espirituais para chegar para essas pessoas e dar uma palavra de salvação que está em todos os lugares.
Os meus amigos da minha época que se converteram, aí depois eu fui conversar com eles, eles me falaram que, aí eles foram dizer a vida deles, preguiça antes de ser crente. Luiz, eu usei droga, e eu ficava assim admirado quando eles contando a situação de perdição que eles tiveram, enquanto eu me converti já na adolescência, né? E já escapando de todo esse tipo de coisa, e cada história que eu escuto, irmãos, mas a gente tem uma coisa conosco, irmãos, da parte de Deus, que muda tudo: o poder do Espírito Santo. A última coisa que Jesus falou para a igreja foi sobre isso: o poder do Espírito Santo, para que a gente testemunhe de Jesus. Qual é a missão da igreja? E qual é a sua missão? É as duas perguntas que eu quero, nesse pouco tempo, tentar emparafusar dentro do seu coração. Deu até rima agora. Emparafusar. As palavras do sábio são como pregos bem fixados. Parece que na época não tinha parafuso. A ideia que Salomão quer dizer é você emparafusar. Eu gosto de não pregar, não, eu emparafuso. Qual é a missão da igreja e qual é a sua missão? Irmãos, a missão da igreja é testemunhar de Jesus, é falar deste homem que veio à terra para fazer uma grande obra, uma tão grande salvação, que ela tem sido desprezada por esse mundo, e ela tem sido pouco atentada pelos próprios convertidos, os próprios crentes. Não se apercebe que estão deixando a parte de falar essa palavra de salvação, a tempo e fora de tempo, porque ela é uma palavra de poder. O evangelho tem poder para salvar todo aquele que crê, e junto com esse evangelho poderoso, a gente tem o poder do Espírito Santo. É poder duplo, irmãos. Por que é que os tradicionais conseguem conversões de almas? É o poder da palavra de Deus. Ela tem poder e muda, regenera o homem, e ele se transforma em uma nova criatura. Muda, é um milagre, não é uma mudança mental. Cada um de vocês aqui tem uma experiência de salvação única, e você sabe que aconteceu alguma coisa tremenda na sua vida. Tremenda. Uma pessoa, eu percebo que pessoas que se convertem debaixo de uma situação de dependência química, de droga, de álcool, ele parece que o testemunho do Espírito Santo vem em todo o corpo dele, né? Mas no caso meu, que na minha vida toda eu bebi isso aqui de cerveja, toda a minha vida, sem nenhum gosto direito. Quando me dava, é ruim. Uma vez eu era novo convertido, a primeira vez que eu estava pregando no culto de mocidade da Assembleia de Deus. Aí estava dormindo, eu fui drogado, aí foi uma moça, eu fui prostituta, e quando foi a minha vez, e agora? Eu não fiz nada. Eu fiquei em desespero. Aí eu cheguei, eu pesquei na prova de matemática, lá na 6ª série, né? Era a única coisa que eu tinha de pecado. E passado esse tempo eu disse, o que eu faço? Eu não tenho, rapaz, esse negócio aí não é para mim não. Eu não tenho essa experiência para contar. Aí foi quando eu comecei a ler o livro do John Wesley, que falava da transformação dentro. Eu tinha um problema de orgulho, problema tremendo, e o orgulho, se achar melhor que os outros, ou esse tipo de coisa, é pior do que qualquer coisa, irmãos. É um pecado espiritual, vamos dizer assim, mais oculto. O diabo nunca usou crack. O diabo nunca traiu a mulher dele. O diabo talvez nunca cometeu nenhum assalto de banco. O pecado do diabo é uma coisa maléfica, uma coisa íntima. E eu começava a perceber que faltava alguma coisa em mim. Quando eu comecei a buscar o batismo, a experiência de salvação, não era salvo na igreja.
Era um crente evangélico, mas não era salvo, não tinha experiência do novo nascimento. Aí quando eu tive, aí a coisa mudou. Agora eu sabia que tinha uma experiência, uma transformação de dentro para fora. Eu não tive uma experiência de fora para dentro por causa da minha vida, que não era tão terrível, mas eu tive uma experiência de dentro para fora maravilhosa. Que como a minha questão é mais mental, ela tem muito mais profundidade do que um homem que não teve os sentimentos ou os pensamentos. Então meus pensamentos os meus sentimentos espirituais e o poder espiritual interior meu, talvez é mais poderoso, porque eu sei que muda, eu sei que transforma. Eu vinha da igreja da Praia do Futuro, era presidente de mocidade, o rapaz veio me assaltar. Aí eu fiquei até querendo dar o dinheiro, mas só que o dinheiro era da igreja. Aí nessa hora eu, não, dou não, porque o dinheiro é da igreja, eu sou crente, e comecei a pregar para ele, o homem se converteu. No meio da rua, e eu admirado, e ele paralisado, eu comecei a pregar, ele tentou fugir, eu segurei ele, vem cá, preguei, falei, o homem se converteu, até hoje é crente. Aí chegou para mim, Luiz, tu achava que eu ia mudar? Não. Aí foi ali que eu comecei a perceber que essa palavra tem poder. Tem poder, irmãos, o poder espiritual. E o batismo com o Espírito Santo é um outro poder poderosíssimo, irmãos. Toca no espírito do homem. Toca. Bate. A gente não sabe como é invisível. A gente sabe pelo efeito do poder do Espírito na nossa vida. E o batismo com o Espírito Santo dá à igreja o poder de testemunhar de Jesus. Ninguém barra a igreja do Senhor. Ninguém, enquanto ela estiver aqui, ela é invencível. Nunca vão poder calar a igreja. Vem, Satanás, tu não é de nada com o poder da igreja do Senhor. O espírito do anticristo pode estar nesse mundo, mas o poder do espírito em nós é maior do que esse espírito do diabo. E a igreja não vai ser barrada de forma nenhuma. Crentes covardes vão se erguer e vão também vir com a gente. A gente é que não pode sair lá da frente de batalha. Tem que pregar, testemunhar de Jesus, que Ele muda o homem. O homem pode usar todo tipo de experimento desse mundo para transformar ele de homem e mulher. Mas o meu Jesus refaz isso aí. E ele vai ficar, se ele for um homem tentando virar mulher, o evangelho faz dele um homem mais macho do que eu. Na parada gay, estava lá o palanque, já estava começando a zoeira deles. Aí eles me perceberam. Você quer falar? Quero. Aí me deram a oportunidade, eu falei o seguinte, dentro de todo homem homossexual, masculino, há um homem no armário. Você pisa no pé dele, ele aparece, e vocês sabem disso. E esse homem do armário, Jesus quer transformá-lo num homem de verdade. Só isso, irmão. Parada gay parece que parou, para a glória de Deus. Irmãos, o evangelho tem poder. Não há ideologia, pensamento, ideia, lei de homem algum que possa vencer o poder do evangelho que nós temos para pregar. E nós temos o revestimento de poder para duplicar isso e dar uma batida no coração do pregador, e ele se rende aos pés do Senhor para a glória e honra do nosso Deus. Essa é a missão da igreja: testemunhar. Quem conversa? A gente vai continuar falando até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, aí deixa essas pragas que querem o diabo tomar conta da vida deles. Mas a gente não, com a gente não.
De maneira nenhuma. A igreja não teme a nada. Morte para nós é um lucro. Bater em mim, maravilha. A gente dá o outro lado, o galardão aumenta. Irmãos, a gente é invencível. É invencível. Não dá para nos vencer de jeito nenhum. Pode vir quem quiser. Pode vir o mundo todo contra a igreja, que ela derrota pelo nome de Jesus. É invencível. Quando a coisa ficar mais ainda acirrada, aí é que a gente tem poder de Deus na nossa vida. Vocês vão ver. Vocês vão ver. O outro texto, irmãos, é em Hebreus, capítulo 12. Aleluia. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, irmãos, é muitas testemunhas, tanto do Antigo Testamento, tem anjo nos olhando, tem pessoas que passaram por essa terra, a gente tem muitas pessoas que foram testemunhas para nos inspirar. É uma nuvem. Às vezes a gente não sabe se esse texto está falando dos anjos olhando para nós, como se a gente estivesse num filme. Às vezes eu me vejo assim, num filme. E aquela plateia lá no céu, vai, irmão Jean, vai agora, por ali, irmão Luiz, tem medão, aquela coisa, todo mundo torcendo lá na eternidade, por nós. E nesse filme, irmão, a gente é artista. Não pega nós, né? E nem um tiro pega em nós, né? Assim no filme de artista, né? O cara dá tiro, não pega nem no artista, né? Não morre não, né? A gente, irmãos, é invencível. Nós temos uma nuvem rodeada de testemunhas. E diz assim, ó: deixemos o embaraço. O que é um embaraço, irmãos? É aquilo que atrapalha a carreira que está proposta para você. Todo crente, toda pessoa aqui neste lugar tem uma carreira proposta. Se vocês já viram os esportes de atletismo, tem uma raia ali que você sabe que você vai ter que correr ali. É uma carreira proposta. O que a Bíblia está dizendo é que cada um de nós tem uma carreira proposta. E você tem que correr. Correr de tal forma que ganhe. Correr olhando para Jesus. Correr sem olhar para o lado. Tem uma cena do filme Carruagem de Fogo que eu gosto muito para poder ilustrar essa situação, com o Eric Liddell. O Eric Liddell estava correndo os 400 metros. Aí no meio, vocês sabem que é uma corrida muito rápida. 400 metros não dá 40 segundos, uma coisa assim. Aí o Eric Liddell cai. No meio da prova, ele cai. Irmãos, ele se levanta. Aí essa cena do filme comove qualquer pessoa. Ele se levanta e corre feito um guepardo, passa todo mundo e ganha. É uma coisa comovente. Aquele homem era um crente que ele corria para glorificar a Deus. E aquilo nos comove. E nos deve comover nessa questão também, irmãos. Nós temos uma carreira proposta. Qual é a sua missão? Cumpra devidamente. Observem que tem um apóstolo, 2 apóstolos, que eles estão nos momentos mais incríveis com Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, irmão mais velho de João, estava lá com ele no Monte Tabor. Tiago sempre está com Tiago, João e Pedro, e às vezes André, que é o irmão de Pedro. Notem que André e Tiago estão com os 2 irmãos, Pedro e João. Aí eu fiquei uma vez me perguntando o seguinte: Tiago morreu. Logo de cara, Tiago, filho de Zebedeu, morreu. Teve experiências tão incríveis no Monte Tabor. Presenciou coisas maravilhosas. E esse homem morreu. Aí eu, meu Deus, que desperdício. Tiago não fez nada. Aí eu parei, meditei. Essa meditação que às vezes dura 14 anos, né? Meditando. Aí
Eu entendi. A missão de Tiago era ajudar o Joãozinho, era dar presença ao seu irmão. João era um garoto, deveria ter o quê? 17, 18 anos, 20, e Tiago estava ali. Se não tivesse Tiago, João não ia não, com certeza. Então Tiago dava amparo para seu irmão. A função de Tiago era estar presente do lado do seu irmão, porque aquele menino iria ser o último dos apóstolos, iria escrever o livro do Apocalipse, ia ser fundamental para a igreja. Irmãos, há pessoas que a função dele é apenas vir para o culto, estar presente. Só em estar presente no culto já é uma grande obra. Lá na minha antiga igreja tinha um doidinho, entre aspas, que todo culto evangelístico aceitava Jesus. Todo culto evangelístico ele aceitava Jesus. O pastor até brincava: esse é nosso freguês. Todo culto ele aceitava Jesus. Aí uma vez o irmão perguntou a ele: por que, irmão, que todo culto tu aceita Jesus? Aí ele explicou: irmãos, é para quebrar o gelo. Eu vou primeiro, para que outro vá depois. Irmãos, que coisa sábia, irmãos. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão na igreja? Não torne a sua missão ridícula. Não, irmãos, sua missão pode ser importantíssima. Cada um no corpo de Cristo tem uma função, e você tem que saber especificamente a sua, porque o meu Deus é vivo e Ele fala com você. E Ele falando com você, Ele vai dizer para você qual é a sua missão na igreja. Dar uma contribuição, vir para o culto, não faltar a escola dominical, fazer aquela pergunta que é importante para os outros aprender. Aquela pergunta que é muito boa para tirar a dúvida daquele irmão que você está achando que ele está com essa dúvida. Aí você faz aquela pergunta querendo ajudar o irmão. Qual é a sua função na igreja? Qual é a sua função neste mundo para glorificar o nome de Deus? Timóteo tinha uma avó e uma mãe que fizeram dele o pastor da Bíblia. Se a sua função é ser uma mãe zelosa, carinhosa, dedicada, trabalhando para que seus filhos sejam grandes homens de Deus, faça isso com amor, com carinho, com dedicação, dando tudo por isso. E não só isso, querer que todas as crianças tenham essa mesma perspectiva. Então seja uma mãe exemplar, ajudando as outras, dando um toque, dando uma palavra, ensinando, instruindo, orientando, fazendo de você uma referência para ajudar um monte de crianças e fazer uma multiplicação. Deus só quer um pouquinho, Deus só quer 2 pãezinhos para multiplicar e sobrar. Apresenta a obra que Deus te colocou diante dele. Apresente a sua oferta. Apresente sua vida como um sacrifício vivo. Não tem mais Marte não? Pois seja a sua vida, meu irmão. Eu sempre digo isso para mim mesmo, mas não vou me matar. Eu não vou mais para a fogueira. Então a minha vida vai ser um sacrifício vivo. Toda a minha mente, todo o meu corpo vai ser dedicado à obra de Deus. Dar o que der, fazer o que eu puder. Ajudar o pastor, ajudar o obreiro, ajudar a irmã, ajudar as crianças, ajudar o velhinho, fazer alguma coisa, varrer o templo, lavar qualquer coisa, fazer alguma coisa pela obra de Deus. Qualquer coisa que você faz com amor, dedicação, Deus vai abençoar você. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão, meu irmão? Às vezes a sua missão é ficar calado.
Às vezes a sua missão é dar um grito, às vezes a sua missão é dar uma palavra, é dar um toque, é trazer alguém, é falar com alguém, é convidar alguém, é fazer alguma coisa. Você tem que cumprir a sua missão, tem que correr a carreira que está proposta para você com dedicação, olhando para Jesus. Jesus, irmãos, Jesus passou 30 anos no anonimato. 30 anos no anonimato. Já pensou nisso? Ele não tinha nenhum seguidor. Você no Instagram tem mais seguidor que Jesus. 30 anos no anonimato. 30 anos. Fazendo sabe o quê? Na expectativa de fazer uma obra que durou apenas 3 anos e meio. E ter feito até aqui. Sabe por quê? Ele estava querendo fazer a vontade do Pai. Fazer aquilo que era para ele fazer. Não foi fácil, não. A gente lendo os evangelhos, os discípulos eram meio burro, era broco, até vós estar sem entender. Jesus às vezes ficava ansioso. Até quando eu estarei convosco? Mas Jesus, naqueles momentos ali, estava com calma, ensinando. Ó, eu não posso contar para vocês agora, vocês não vão suportar. Desprezado, desconsiderado, jogado naquela última noite entre 2 autoridades políticas, numa cruz nu, no Getsemane, sozinho, todo mundo dormindo. Porque olha bem, se tinha uma expectativa, estava um momento tenso, não era para dormir, não era para dormir. Quem é que dorme no momento tenso? Jesus tinha conversado com eles, era para estar todo mundo ligado, irmãos. Eu duvido que na sua casa, se tiver uma explosão de um botijão de gás no vizinho, se você dorme à noite. Então não era para estar dormindo, mas eles incrivelmente conseguiram dormir. E Jesus ficou admirado com aquilo. Ficou sozinho. Mas suportou. Olha o que a Bíblia diz aqui: suportou a contradição dos pecadores. Para quê? Para que a gente não, olha aqui, ó, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não desfaleceis, desfalecendo em vossos ânimos. Aí você não chegou nem ao sangue, você não chegou nem a morrer. Ele falando aqui para os hebreus, irmãos, é para se animar, é para se estimular. Jesus é o nosso exemplo, irmãos. Eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém. Jesus também não era ninguém, não. Ele só foi reconhecido após ressuscitar. O que você é mesmo vai ser revelado lá na eternidade. Hoje a gente aqui parece uma lagartinha, mas lá, isso que está dentro de nós, nesses vasos de barro, vai ser transformado na imagem do Filho de Deus. Aleluia! Dentro de você tem um Shekinah, a glória de Deus. Você é uma testemunha de Jesus. Você é alguém importantíssimo aqui na terra. Você representa Cristo. Você é um filho de Deus. Você é rei, eleito. Eleito. Por que o crente não quer saber de votar? Ah, mas eu já sou eleito, pai. Eu vou votar em derrotado? Já ganhei. Nós já ganhamos a eleição, irmãos. Nós vamos ser rei nessa terra, reinar por 1000 anos do lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. O que nós somos, irmãos, está escondido por trás dessa carcaça que se acaba a cada dia. Doenças, fraquezas,
mas a gente tem dentro de nós o Espírito Santo de Deus, uma chama que vem lá da eternidade, um poder que vem do alto, que é impossível, homem, exército que você imaginar de poderio bélico derrotar. Você é mais do que um vencedor. É impossível te derrotarem. Se colocarem você de joelho, é um momento bom para você orar. Se baterem em você, é para você dizer galardão. Irmão, tem como. A gente é igual aquele Joãozinho teimoso. Quem lembra do Joãozinho teimoso? Era o brinquedinho que a gente batia, ele caía e voltava. A igreja é invencível. Eu quero ver poder aqui no Brasil, no mundo, seja onde for, que vá vencer a igreja de Jesus Cristo. Mas irmão, a gente é bem pequenininho e conversa. A gente tem mais de 7 bilhões que não se dobrarão a Baal. Basta um anjozinho do Senhor do nosso lado para acabar com todo o exército do mundo, irmãos. É Deus que é paciente. Umas vezes eu estava tendo um problema com meu vizinho estava um som alto, eu ficava assim meio incomodado. Aí mais uma vez, aquelas meditações de 14 anos, aí eu meditando, Jesus nasce, aquele Zé Arruelazinho quebrado do Herodes, querendo matar Jesus. Aí o que é que Deus faz? Manda um sonho para José. José, vai para o Egito. Ele sai com a mulher e o meninozinho Jesus lá para o Egito, uma viagem inóspita, sem a menor condição. Vai lá para o Egito. Ficou na casa de quem, meu Deus? Mas Deus tolera, é paciente. Aí o amém, bobagem. Jesus suportou, por que eu não vou suportar? Jesus aguentou, por que eu não vou aguentar? É um pobre coitado que tem que ouvir a palavra do Senhor para se converter e ter uma vida alegre como eu tenho. Isso lá é nada. Lá é nada, irmãos. Jesus nos dá o exemplo para a gente correr a carreira que está proposta com gosto. Corre, ainda arrasta um bocado. Bora, que a gente vai mole, se levanta. Vamos correr, ainda está ali. Vem cá. Vai lá, pô, leva tudo nas costas. Bora, segura aí. E arrasta. Tem que terminar a carreira como o apóstolo Paulo. Terminei a carreira e defendi a doutrina. Correr, irmãos. Levanta o escudo. Tenha medo não. Falarem mais alto, você... O quê? É para eu ficar com medo agora? Aí você dá uma risada. Porque o crente não tem medo de nada. Só tem medo de uma coisa. Eu só tenho medo de uma coisa. De pecar. O resto pode vir. Pode vir um exército de tiranossauro rex biônico. Que em nome de Jesus, qualquer um de nós derruba. Nós somos invencíveis, irmãos. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Bom, a minha missão, eu só estou dando oferta. Pois, irmão, quando você der a sua oferta, aí assim, Senhor, olha aí, faz a obra. Dê a sua oferta com gosto. Coloque o que Deus propõe no seu coração. Se os pastores soubessem dessa palavrinha mágica, né? Propor que Deus colocar no teu coração, a oferta iria multiplicar. Porque o crente, quando está dando a oferta, ele tenta se esquecer. Ele se esquece do lado da carteira que tem o dinheiro. Mas se você abrir seu coração e deixar Deus falar, a sua oferta é gorda, maravilhosa, e Deus vai te abençoar e abençoar a sua obra. Qual é a sua missão? É na escola ser um bom crente? É tirar notas boas? Cumpra. Irmãos, qual é a sua missão? É dar um bom testemunho? É usar a saia mais longa? Qual é a sua missão para glorificar a Deus, meu irmão? Até o Jack Daniels é o meu cachorrinho. Eu dei o nome sem saber que era um whisky. O Jack Daniels, eu uso ele para glorificar a Deus. Eu chego assim, aí o pessoal fica: esse teu cachorro é muito dedicado a ti, irmão. Mas eu não humanizo ele não.
Quando eu olho para ele, eu glorifico o Criador dele. Meu Deus, até o cachorro eu uso para glorificar o nome de Deus. Tudo, meu irmão, você tem que usar para glorificar o nome de Deus. Uma vez foi, cadê? O Marcelo está por aqui. O Marcelo foi lá em casa. É engraçado essa cena. O Marcelo foi lá em casa, a gente ia sair, um evangelismo, alguma coisa. Aí eu disse assim: não, Marcelo, eu só vou trocar de calça. Só vou trocar de calça, que está muito suja. Não, essa calça é preta, Luiz. Não está suja não, Luiz. Não. Aí ele pensava que eu ia me demorar, tal. Tipo aquele negócio de John Travolta, se vestindo. Não. Aí na época eu era bem espartano mesmo. Aí quando eu abri o guarda-roupa assim, que o Marcelo olhou, era tudo calça preta. Era tudo preto. Aí o Marcelo: é uma farda, Luiz. Tem essas coisas não, Marcelo. É bem rapidinho, porque a calça foi... Irmãos, o crente tem que ser pronto para a guerra. Não olhar para esse mundo de forma simpática. Esse mundo está perdido, esse mundo está, irmão, se deteriorando. A gente tem uma mensagem eterna para pregar. Não vamos deixar a nossa missão de lado por nada. Eduque seu filho para a glória de Deus. Estude para a glória de Deus. Trabalhe para a glória de Deus. Faça qualquer coisa para a glória de Deus. Tudo que a gente fizer seja para a glória de Deus. Qual é a sua missão? Corra e termine a carreira para a glória do Senhor Jesus. Amém.